Olá, boa noite. Estamos mais uma vez e agora com dois convidados. Hoje, dia 19 de agosto, não é que o presidente está positivado na sua aprovação em relação à população da pandemia de 2020. Meu nome é Jaime Jardim, comigo hoje estão o doutor Fábio Lugar Machado. Opa. Doutor Rodrigo Portuga Marques. Que ele está falando aqui de Interlagos, viu, gente? O Fábio, ele fala dos Estados Unidos, o Portuga fala aqui de Interlagos mesmo. E hoje temos dois convidados especiais falando com a gente. Doutor Daniel Brutus Daminelli. Eu mesmo. Seja bem-vindo, doutor. E doutor Obrigado. Caetano Souto Maior Mendes. Olá, boa noite. Boa noite, obrigado pela presença dos dois convidados. Valeu pela força aí. Somos biólogos, cientistas, portanto. E hoje a gente vai discutir um trabalho e algumas questões relacionadas aí aos nossos dois colegas que vêm trazendo importantes considerações para a ciência em relação à Covid. Boa noite a todos os senhores. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, X, né? Doutor Brutus, por favor, comece com a sua apresentação para nós, por gentileza. Então, meu nome é Daniel Daminelli, eu sou biólogo computacional. Hoje em dia eu trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e em colaboração com o IME, Instituto de Matemática e Estatística. Faço um pós-doutorado lá, mas os meus tópicos de interesse são muito diversos, inclui oscilações biológicas, processos de morfogênese em células únicas e ritmos biológicos em geral, mas hoje em dia eu estou fazendo um pós-doc na Faculdade de Medicina e isso me levou a um projeto com Covid, justamente porque eu estou no departamento de pediatria. E então isso me suscitou a seguinte questão, né? Por que você tem maior incidência de severidade de Covid severa nos mais idosos do que nos mais jovens? E aí, a partir disso, a gente tem um projeto uma extensão da FAPESP, e aí também tem esse trabalho que a gente vai discutir hoje. Eu também sou co-host de um podcast do Ministério da Ciência, não confundir com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e tudo mais, um Ministério da Ciência que não existe, com o Caetano Souto Maior, meu amigo de longa data. Boa, obrigado. Doutor Caetano, por favor. Eu digo que doutor Souto Maior é a minha mãe, mas eu sou doutor em biologia computacional também. E eu fiz o meu doutorado em interações hospedeiro-patógeno, particularmente também epidemiologia matemática, portanto, os modelos de transmissão. Não é o que eu estou fazendo como pós-doc aqui em Washington, D.C., mas eu continuo trabalhando com modelos dinâmicos e biologia computacional num contexto diferente do que eu fiz no meu doutorado. Boa, obrigado. Senhores, boa noite então. Comecemos. Portuga, quer começar? Pois sim, meu caro. A minha questão vai para... Eu li o trabalho por cima, né? Na verdade, eu li o que saiu na FAPESP e depois acho que saiu mais uma matéria em outro meio de divulgação midiático, né? E aí eu fiquei com várias dúvidas e algumas ideias, tal. Então a primeira questão aqui vai ser eu vou sempre usar esse ponto que eu tenho repetido em outras apresentações, que o Fernando Reinach apresentou, pela primeira vez que eu vi isso foi no podcast dele, que ele tem junto à Piauí, que é Uma Luz no Fim da Quarentena. Aliás, muito legal, por sinal, né? E ele fala ele cita dois trabalhos, um trabalho hindu e um trabalho principal, na verdade, da Suécia, do Karolinska Institute, e ele fala sobre a possibilidade de termos uma imunidade de rebanho talvez abaixo de 50%, talvez até abaixo de 40%, baseado principalmente nos trabalhos suecos sobre essa possibilidade das respostas CD4 e CD8, os linfócitos CD4 e CD8, serem de fato responsáveis pela memória, e não o IgG ou outro imunoglobulina. O que vocês sabem sobre isso? Como é que está essa situação?
Eu acho que essa pergunta é bastante para o Caetano, que já desmutou aí. Acho que ele tem que pegar nisso, apesar de ter discutido já ad nauseam. Eu tenho até dó do Caetano em relação a essa pergunta. Posso só pedir um complemento? Assim? Acho que é legal colocar exatamente o que é imunidade de rebanho, para caso, porque não é um termo que talvez a maior parte das pessoas conheça. Acho que é legal só explicar assim, o conceito geral e daí entrar nos detalhes dessa questão que o Portuga levantou. Então, o conceito de imunidade de rebanho tem a ver com um ponto na epidemia, quando você tem uma curva epidêmica, assim, você tem o famoso pico da epidemia, e é o ponto onde, naturalmente, no curso de uma epidemia, começa a ter uma diminuição na taxa de aumento de casos. Portanto, inclusive, é uma diminuição que cada caso causa menos de um novo caso. Então, um máximo e uma inflexão nessa, acho que inflexão é o termo errado para isso, em termos de cálculo, mas onde a epidemia atinge o máximo e começa a ter um decrescimento no número de novos casos. Então, de maneira leiga falando, seria dizer quando passa o pico e naturalmente começa a cair o número de infecções. Isso também é um conceito que o conceito de imunidade de rebanho é um conceito que vem da veterinária, por isso a coisa do rebanho, mas é um resultado teórico que vem da análise de modelos epidemiológicos. É uma coisa que você deriva das equações diferenciais do cálculo que é usado para especificar os modelos de transmissão. Então, esse é o conceito básico de onde é que isso vem. E para os modelos mais simples, o modelo tradicional suscetível, infectado, recuperado, ou modelo SR, isso é mais ou menos fácil de você chegar a esse resultado. Então, tem uma expressão bastante simples para isso, que é 1 menos o número, o inverso do número reprodutivo, que você tem falado muito também aí, o famoso R0. Então, você pode ter essa expressão simples, que é basicamente quando a proporção de suscetíveis é igual a essa fração 1 dividido pelo R0. Esse é o resultado básico, é de onde vem tudo isso. E é a partir dessa equação básica, desse modelo mais simples, que vieram essas estimativas iniciais de que era necessário ter 60% a 70% de população recuperada, infectada e posteriormente recuperada, para que naturalmente a epidemia fosse cair e parar de crescer e, portanto, parar de ter casos e parar de ter mortes. Outra coisa importante de dizer é que a fração de imunidade de rebanho não é a mesma coisa que o tamanho final da epidemia. Como eu disse, quando você chega no pico, você atinge a imunidade de rebanho e, a partir daí, você tem um decrescimento no número de casos, de novos casos, para menos de 1 por caso ativo. Mas ainda vai se infectar bastante gente, potencialmente, depois de atingir esse pico. Então, o tamanho final da epidemia é maior do que esses teóricos 60% ou 70%. Pode chegar a uma fração bastante mais alta. Como eu disse, esse é para um modelo básico, que depois que saíram outros modelos, se falou de modelos que levam em consideração a heterogeneidade na população. Então, e portanto, esse modelo básico também foi referido como um modelo homogêneo. Esse é um modelo que diz que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de se infectar, e que essa é uma premissa que facilita a matemática, mas que não é realista. E como todo modelo, você quer uma coisa que inicialmente aproxime os principais como é que se diz isso, aspectos da epidemia, sem criar complicações demasiadas para analisar o modelo. E esse resultado da imunidade de rebanho, da fração necessária para a imunidade de rebanho ser atingida, ser menor do que os 70%, vem justamente da consideração dessa população ser heterogênea. E isso pode ser por causa de imunidade pré-existente, como se mencionou e tem se mencionado cada vez mais, como o Rodrigo também mencionou aqui há pouco,
mas não é necessariamente por causa de imunidade específica, mas se não variações em geral, inclusive pode ser variações somente na taxa de contatos. Então, só o fato de eu sair mais na rua e ter mais contatos e me expor mais, já é uma fonte de heterogeneidade que faz com que haja um desvio com relação a esse modelo básico, a esse modelo homogêneo. Essa consideração faz com que o modelo homogêneo meio seja um teto para a imunidade de rebanho. Então, esses 70% são um valor máximo teórico para uma dada taxa de contatos, mas se você levar em consideração essa distribuição de suscetibilidade ou distribuição de contatos, você vai ter uma redução. Essa redução pode ser de qualquer magnitude. Pode ser que reduza para 60, para 50, para 40, para 30 ou para valores menores. E isso também explica uma parte da discrepância que saiu nos artigos que exploraram isso. Um deles foi o que saiu logo depois do artigo do qual eu participei, e que fala em 43%, e depois foi o artigo no final de julho, se eu não me engano, no final de junho, saiu na Science, e que fala em 43%, e isso depende da formulação de como você descreve essa heterogeneidade. E não é necessariamente importante de onde vem a heterogeneidade, mas que existe e o quanto é. Isso é o que mais ou menos vai determinar qual a redução nesse limiar da imunidade de rebanho. Posso fazer uma pergunta? Assim, então, basicamente você está falando que a heterogeneidade no padrão de contatos entre a população, e no caso desses modelos, estaria melhorando potencialmente o cenário que a gente poderia enfrentar. Assim, seria, na verdade, a imunidade de rebanho seria atingida com uma porcentagem menor da população infectada ou, vamos dizer assim, imunizada, né? Sim, como eu disse, esse valor de 70%, 60%, dependendo da estimativa que você usa para o R0, que foi inicialmente estimado, seria entre 60% e 60%, seria um R0 de entre 2,3 e 2,5, qualquer coisa assim. Portanto, qualquer heterogeneidade que se coloque nisso vai reduzir o valor em relação a esse valor inicial desse modelo homogêneo. A questão é que quanto de heterogeneidade existe. Existe uma diferença também se a heterogeneidade é somente na suscetibilidade dos indivíduos, por causa de qualquer imunidade preexistente ou qualquer outro fator, variação natural, suscetibilidade natural, ou se é na taxa de contatos, porque na taxa de contatos tem mais uma relação de rede, mais do que variação na suscetibilidade, e isso tem outra matemática que entra aí, que causa uma redução que seria ainda maior. Portanto, o quanto é que é a questão e que é importante quantificar, que vai existir uma diminuição a partir do momento que você aceita que existe heterogeneidade, é um fato da vida, se você aceitar isso, o quanto é uma questão de realmente quantificar com precisão e ver o que realmente vai acontecer. O quanto seria isso e vai melhorar essa previsão e quanto melhoraria. Claro. E o seu trabalho especificamente, assim, eu não sei se você estava falando em generalidades ou especificamente sobre o seu trabalho. Assim, o seu trabalho, você falou que teve um outro que também modelou, levando em conta a heterogeneidade, chegou a valores diferentes, mas especificamente sobre o que você, vamos dizer assim, o que o seu trabalho se destaca nesse sentido? Qual que foi a novidade que vocês trouxeram para essas estimativas? A novidade é justamente levar em consideração uma distribuição de suscetibilidade na população inicialmente suscetível, né? O que se achava e que, de grosso modo, é verdade para esse vírus é que toda a população era suscetível em algum grau. Mas pode haver uma variação nessa suscetibilidade. Então, você pode implementar essa variação e a maneira mais simples é você, por exemplo, considerar 2 compartimentos de suscetibilidade, alta suscetibilidade e baixa suscetibilidade. Essa já é uma heterogeneidade que você pode incluir. Outra maneira é você seguir uma distribuição, como uma distribuição parecida com a normal, mais especificamente o que foi usado nesse trabalho foi a distribuição gama, que também pode ter desde uma cauda mais comprida com uma densidade muito grande, perto de 0, até uma coisa mais parecida com a distribuição normal, dependendo da variância que se use para isso. E em algum momento você tem que discretizar essa distribuição, porque como a gente trabalha com computadores, você tem que não pode ter infinitas categorias. Então você
discretiza essa distribuição e cria uma série de grupos de suscetibilidade com diferentes proporções nessa população suscetível. Quando você faz isso, sem ter que necessariamente estimar os parâmetros, só uma simulação com o mesmo R0 pode já dar uma diferença nos picos e na imunidade de rebanho. E o próximo passo é estimar a partir dos dados disponíveis, que também podem estar subnotificados, ou então tem outras questões em relação ao que significam essas estimativas, mas você vai estimar os parâmetros da distribuição e, portanto, ver o quanto seria de fato a redução, ou quanto você estima baseado nos dados disponíveis e nas premissas do seu modelo, que representam melhor do que o modelo homogêneo, mas ainda não são a realidade, né? Continua sendo um modelo. Portuga, você queria fazer uma pergunta? Sim. Então, diante do que você falou agora, Caetano, vamos supor que eu sou um tomador de decisão, uma pessoa envolvida, eu tomo decisões políticas. Se eu falar para você, supondo que eu seja um político, o pior já passou, eu estou... Essa é uma pergunta difícil, inclusive como cientista, partindo do princípio que você é um tomador de decisão e um político, o que eu diria esses são os meus resultados e os cenários possíveis são esses. Então, você pode dizer, depois do pico, que o pior já passou, mas também é importante levar em consideração que houve uma mudança de comportamento bastante drástica para evitar a transmissão. Então, é uma coisa bastante importante. Teve uma matéria do Atlantic que falava disso, acho que no final de julho, que fala esses valores de imunidade de rebanho estão definidos para um certo conjunto de parâmetros, ou seja, uma transmissão que é fixa num certo período de tempo. Então, o pior já passou se continuarmos no distanciamento e na situação que está de transmissão reduzida, sim. Mas o que pode acontecer também e aí vem o que se chama de segunda onda, o pior passar nessas condições, mas as condições serem relaxadas e, portanto, vir uma segunda onda que pode ser menor, pode ser igual, pode ser pior, depende da dinâmica real da transmissão e o quanto se relaxou as medidas ou não. Portanto, eu diria não é tão simples dizer se o pior já passou ou não, porque não é meteorologia, não é chuva, não basta passar e você pode sair. Depende do comportamento, portanto, pode ser que volte. Boa! Ok. Posso fazer uma pergunta para o Bruto agora? Posso continuar? Tá bom. Continue. Manda aí. Ok. Não, só para... que aí seria a minha última questão, que é sobre o trabalho do Daniel, da Minelli e do Caetano, né, que foi, inclusive, mediatizado, que assim, a minha percepção, até 1, 2 semanas atrás, veja, percepção leiga, tá? Eu não trabalho com imuno, pelo jeito, muito do que eu conheço de imuno da minha faculdade, né, quando eu fiz imunologia na biologia lá, nos anos 90 para 2000, mudou bastante coisa já teve mudanças de paradigmas muito intensos. Mas a minha percepção as pessoas mais velhas têm casos mais graves com mais severidades, porque você tem uma diminuição dos parâmetros imunológicos. Parece que depois dos 60 e 70 há uma redução muito drástica da própria carga de combate. Isso eu sabia, era algo que eu conhecia. E me fazia sentido que é esse o motivo que você tem um ataque tão forte do coronavírus em pessoas ou em classes cada vez mais velhas. E aí, quando eu vi o trabalho de vocês, eu falei, não é isso, né? O problema seria outro. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Eu adoraria ouvir, na verdade. Eu fico até com dó de perder esse gancho. Foi muito bom esse gancho que você fez. O trabalho, ele não dá uma resposta, mas ele assume que poderia ser por causa de outra heterogeneidade na população, que tem a ver com o histórico de exposição aos coronavírus endêmicos que estão aí circulantes. Mas eu queria só fazer um breve comentário sobre o que a gente estava discutindo antes de voltar para isso, com o risco de perder esse gancho. Eu acho que o
você citou o Fernando Reinhardt e o Luz da Quarentena, Luz no Fim da Quarentena, e o trabalho do Caetano. Eu sou muito fã do Caetano porque é uma pessoa muito ponderada sobre o que você tem em termos de ciência e o que você pode tomar de decisão em cima disso. Isso não é tão comum como parece. E eu acho que o problema, inclusive do Fernando, que é uma pessoa que eu tenho bastante respeito e já divulgou o trabalho do meu grupo e eu acho que ele divulga muito bem, mas que o Fernando e a Folha de São Paulo incorreram no erro de quererem interpretar com uma certeza maior do que os próprios pesquisadores têm sobre o fenômeno. Então, a Folha de São Paulo pôs na primeira página que, enfim, Manaus está chegando na imunidade de rebanho. E isso não necessariamente é um consenso entre os pesquisadores. E eu acho muito perigoso a gente estar aqui a passar a mão na cabeça de divulgadores, quando, na verdade, os próprios cientistas não têm essa certeza de que, sim, chegou-se na imunidade de rebanho. E se você tiver errado, as consequências são enormes. É número de vidas. Então, não dá para brincar. E no meu caso também isso é verdade. Então, o que tem no trabalho que eu fiz parte são hipóteses, né? Não são certezas de forma alguma. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: se você assume que o histórico de exposição a coronavírus endêmicos causa uma diferença na resposta imune, isso explica várias características dos dados. Então, eu queria destrinchar um pouco mais isso. Primeiro de tudo, o que as pessoas costumam não saber é que a gente tem coronavírus endêmico, né? Coronavírus, o ser humano já tem algum hábito em enfrentar. Tem os endêmicos que todo inverno tem um pico, que daí sim dá aquele famoso resfriadinho, uma gripezinha, e não que nem a gente tem com o SARS-CoV-2, os coronavírus que têm nomes pouco sugestivos, tipo 22.9E, NL63, OC43, HK1, são nomes que não são sugestivos, as pessoas não vão falar por aí. E esses estão circulantes e todo inverno tem um pico deles que causam resfriadinhos, não é o SARS-CoV-2. Então, o trabalho que eu participei parte do pressuposto de que a população não é homogênea, você tem heterogeneidade também por causa do histórico de exposição a esses coronavírus que estão sempre aí. Então, uma pessoa mais velha necessariamente já viu um coronavírus endêmico, e múltiplas vezes. E isso deve ter alguma consequência imune. É muito difícil que não tenha uma consequência para a resposta do sistema imune dela. A gente não sabe qual é essa consequência e não quer assumir muito. No começo, a minha conversa com o último autor, o Zé Lourenço, também é biólogo computacional de Portugal, foi daí que é o nosso vínculo, girava em torno de hipóteses específicas do mecanismo pelo qual que podia ter essa diferença. Mas independente de porquê, se você tem uma heterogeneidade na suscetibilidade da população por causa do histórico de exposição, você explica muita coisa. Esse muita coisa, basicamente, são duas. São três, mas uma você também explicaria com a idade. Então, você falou muito bem. Bom, se você ficar mais velho, você responde pior. Pronto, acabou. O que você quer explicar mais? Isso chama senescência do sistema imune. O sistema imune fica piorzinho, fica zoadito. Isso, de fato, poderia explicar algumas coisas, mas os coronavírus endêmicos têm um perfil exatamente oposto. Atacam mais crianças e menos idosos. Por que tem essa diferença tão grande quando você tem similaridade, por exemplo, nas proteínas da superfície do vírus? Não uma similaridade enorme também, mas enfim. O que essa hipótese da senescência do sistema imune, de só o envelhecimento ou até o aumento de comorbidades, tipo doenças cardiovasculares e outras coisas, previriam, a previsão desse tipo de hipótese seria que cada idade, cada classe etária só pioraria monotonicamente, sempre pior, desde jovem até mais velho. E, além disso, a variabilidade seria pequena para cada classe, em termos de severidade, e se tivesse alguma variabilidade, seria explicada ou por comorbidades, tipo doença cardiovascular,
obesidade, hipertensão, diabetes, ou por uma deficiência no sistema imune. Isso não parece ser verdade. O que todo mundo fica, mas essa pessoa era totalmente saudável, não tinha nenhuma comorbidade e ela morreu. Por que que isso acontece? O que a gente diz é o seguinte: se o número de infecções de coronavírus endêmico muda a sua resposta imune, isso explica muita coisa. Em que sentido? Imagina que você tem uma primeira infecção com um coronavírus, uma estirpe de coronavírus endêmico. Essa primeira infecção vai causar uma resposta imune que não é extremamente específica, ela é geral o suficiente para também responder ao coronavírus novo, porque tem um certo grau de similaridade. Então, essa resposta que você pode chamar de homotípica é parecida, quer dizer, é parecida não, mas ela é a resposta homotípica é do coronavírus endêmico para o próprio endêmico, e a heterotípica é quando você foi exposto ao endêmico e reage ao novo, ao SARS-CoV-2. Então, quando eu falar do novo, vai ser CoV-2, e quando eu falar do antigo, vai ser o endêmico. Então, a resposta heterotípica, que é você ser exposto ao endêmico e reagir ao novo, vai ser mais ou menos parecida com a homotípica, que é do endêmico para o endêmico. Não é muito específica ainda a resposta, você consegue reagir aos dois mais ou menos igualmente. A hipótese o que a gente assume é que com o número de exposições, a reação imune fica mais específica ao endêmico, então você vai tendo uma resposta muito mais específica ao endêmico, em detrimento à resposta heterotípica. Então, você vai respondendo pior ao SARS-CoV-2, conforme o número de exposições aos coronavírus endêmicos. Se isso acontecer, e tem motivos subjacentes que a gente pode discutir depois de por que isso poderia acontecer, isso explica que não só você tem uma piora com a idade, como cada classe etária vai ter uma variabilidade muito grande de severidade e uma sobreposição entre as classes de severidade. Então, você vai ter criança muito grave, e você vai ter idoso muito leve, dependendo do grau de exposição aos coronavírus endêmicos. Lógico, isso não necessariamente é o único fator, mas essa é a ideia central, com alguns outros detalhes que eu vou discutir se vocês perguntarem mais. Boa. Jaime, quer falar alguma coisa? Sim, eu tenho uma pergunta também, depois do Jaime, pode ir. Não, você quer fazer, faça, lugar. Eu estava tentando pensar assim, se existe essa relação com infecções prévias de outros coronavírus, vocês tentaram pensar qual seria a expectativa, considerando que lugares diferentes podem ter exposições diferentes a quantidades, cepas diferentes a outros coronavírus, ou inclusive se a diversidade de coronavírus endêmicos numa região, como é que ela vai atuar? Assim, pelo que você estava falando, deu a entender que como a resposta vai ficando cada vez mais específica ao coronavírus endêmico, se você tiver mais de um, talvez essa resposta não se torne específica, continue mais pluripotente e daí conseguiria combater ao coronavírus novo, ou não, vai ficando específica, só que mesmo que fique específica, vai ficar específica a um número maior de coisas e aí você vai continuar suscetível ao Covid-19 mesmo assim. Qual que seria a previsão aí no caso? Em princípio, você tem 4 no mundo inteiro, endêmicos. E a gente não sabe quando que eles entraram, mas faz tempo. Então, eles já estão coexistindo com a população humana e possivelmente 5 agora. Então, esses vírus que a gente tem como endêmicos talvez tenham causado, quando eles entraram, algo parecido. Mas a gente não sabe. Então, na verdade, a gente não consegue, então, comparar muitos lugares. O que a gente poderia fazer previsões é sobre regiões. Então, sei lá, por exemplo, o meu grupo da Faculdade de Medicina tem trabalho em Paraisópolis com vírus respiratórios, você vê um monte de co-infecção, talvez mais do que esperado, mas também falta dado aí. Então, é difícil de fazer previsões muito grandes, até quando você fala sobre diferentes graus de exposição e hábitos. Mas pode ser que exista. E uma mensagem imediata que acho que vale a pena mencionar, todo mundo, a mídia tem prestado muita atenção nessa história, mesmo sendo um preprint que me incomoda bastante, mas a gente tem que usar a oportunidade também para falar de outras questões, inclusive sobre a importância da FAPESP.
que eu sei que essa live aqui é sobre coisas específicas, mas se a gente perder o que a gente tem na FAPESP, desculpa a palavra, fudeu. E eu não falo isso com um tom leve, para eu falar um palavrão que diferente de outras pessoas, eu não tenho essa tendência, mas fudeu, porque a FAPESP, eu vivi nos Estados Unidos, em Portugal, ela tem um órgão de uma importância que não tem tamanho, e é muito, em termos de divulgação científica e tudo mais, muito desenvolvida, muito boa. Então, preciso fazer pôr o pé no chão aqui em relação a isso. Enfim, o ponto em relação à sua pergunta, Lugar, é que a gente não sabe comparar entre as diferentes populações, mas o que a gente pode prever é que uma vacina, por exemplo, teria que não só levar em conta fatores genéticos, fatores de idade, mas também fatores de hábito de vida, porque se de fato o seu histórico de exposição muda a sua resposta imune, então é muito possível que diferentes pessoas com diferentes exposições a coronavírus endêmicos tenham uma severidade muito diferente. Você precisa incluir isso nas suas pesquisas de vacina. Então a gente não pode apressar isso também. Então toda a mídia insiste nessa coisa de vacina. Eu odeio falar disso, porque não tem nada a ver com o trabalho, mas na verdade no fundo tem a ver. Quer dizer, vai desenvolver uma vacina, tem que passar pelos ritos normais do desenvolvimento de uma vacina. Não pode ser uma coisa qualquer, senão a coisa pode ficar russa. Padunte. Interessante sua colocação. E aí agora, se vocês me permitem, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. O que o passaporte de imunidade diz a vocês? Né? Como vocês enxergam o passaporte de imunidade? Olha, eu não tenho sequer visto falar muito disso. Acho que se falou no começo. Eu não sei se foi uma coisa que voltou à tona e eu tô meio fora do ar nas últimas semanas. É difícil saber quem é que está imune e quanto, né? Tem várias questões. Primeiro foi com a detecção de anticorpos, depois foram com os anticorpos desaparecerem, o que isso significa, que não é necessariamente que se perde a imunidade, mas ao mesmo tempo não se sabe que se mantém a imunidade também, nem por quanto tempo. Então, tem várias questões e como muitas coisas com esse vírus que não se sabe, tanto do ponto de vista geral do macro, assim, da epidemiologia e como isso afetaria a nossa previsão do que seria a epidemia, assim como a questão que Daniel colocou, assim, de exposição a outros vírus, outros coronavírus endêmicos, e que efeitos teria na imunidade, na própria reatividade ao novo coronavírus e possivelmente até a detecção de anticorpos ou produção. Eu não sou imunologista, então em algum momento eu provavelmente vou começar a falar alguma coisa errada se eu insistir muito nesse assunto. Mas existem muitas questões que são desconhecidas e isso tem que trabalhar também, como o Daniel falou, assim como com as vacinas, tem que se trabalhar do que se sabe de informação específica para a previsão epidemiológica macro, populacional, né? Então, e tem muitos buracos nisso para você poder dizer, tipo, olha, se infectou o coronavírus, está imune e aí tem um passaporte e está livre. Pelo menos essa é a minha visão. Mas, novamente, em algum momento isso passa para a coisa política e em algum momento também eu não vou na minha posição atual, que é de cientista e mais nada, inclusive nem trabalhando ativamente nesse tema. Eu participei de uma colaboração que acabou produzindo um trabalho com isso, e eu também discuto na medida que minha expertise permite opinar em algumas coisas que geralmente é o mais básico possível para eu não entrar em discussões muito que eu acho que tem que ser feitas, na verdade, mais na comunidade científica do que nos jornais. Acho que foi uma coisa que Daniel se referiu também, todo mundo pegar uma informação e correr com isso, quando a questão da diminuição do nível de anticorpos foi uma coisa que a mídia fez isso também, de dizer os anticorpos estão desaparecendo, a imunidade não existe, portanto, estamos todos condenados a viver em reclusão pelos próximos 20 anos. E eu acho que também
também se aplica aos cientistas no sentido da parte de política, é não fazer recomendações a mais do que a sua capacidade, a não ser que você tenha sido convocado especificamente ou tenha realmente um motivo forte para fazer esse trabalho. E alguns oficiais têm, algumas pessoas produzem conhecimento diretamente relevante para essas decisões, mas não pode ser todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, para variar, não é querendo ficar em cima do muro, mas minha posição com relação a isso é uma posição de parcimoniosa e de esperar que cientistas de todas as áreas tenham um consenso em relação a isso para saber se é uma boa ideia ou não, e não dizer tipo, eu acho que sim porque é assim desse jeito, ou não porque... minha impressão geral é que ainda agora, 5, 6, 7, 8 meses depois das primeiras epidemias, se você considerar quando começou na Ásia, na China, ainda tem muita informação que é desconhecida, porque isso é sem precedentes, o que está acontecendo, com o nível de informação que a gente pode ter, mas não tem, porque isso exige trabalho e tempo e esforço e fazer as perguntas certas, e nem sempre a gente sabe qual é a pergunta certa também. Então tem muita coisa que falta, e o passaporte eu vejo como uma coisa muito binária, muito liberou ou não liberou, e eu tenho um certo problema com essas coisas, principalmente quando é uma coisa que tem muita complexidade, tem muita nuance, tem muita informação que é relevante e que pode mudar o cenário de um cenário favorável para um cenário não favorável. Boa, valeu. Daniel? Então, eu acho que não posso concordar muito mais com o Caetano do que eu já concordo. Eu acho que várias dessas coisas a gente discutiu no Ministério da Ciência, no podcast, mas em relação a esse trabalho novo, uma das coisas que a gente pode ir puxando, assim, discutir, não é de novo, não é uma das coisas imediatas do trabalho, é justamente qual que seria o papel primeiro, a primeira coisa, o grande ponto do trabalho específico que eu acho que é importante a gente precisa entender a reatividade cruzada entre coronavírus endêmicos e coronavírus o novo. A gente precisa entender isso e as consequências disso para a severidade da doença. Então, isso é uma coisa que precisa ser estudada e pode ser uma fonte de heterogeneidade completamente não apreciada. A gente precisa, essa é a nossa fronteira, é o primeiro, por isso que eu me interessei por esse trabalho e estou dando tanta entrevista e não sei o que sobre isso, porque eu acho que é um ponto muito importante. O que acontece por causa dessa reatividade cruzada ou não é uma outra questão, e é por isso que a gente precisa estudar. O que se tem é evidências de que há. Então, se pega sangue de gente que não foi exposto ao SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 foi colhido antes da pandemia, você pega o sangue dessa pessoa, ela tem tanto reação de célula T ao novo coronavírus, quanto IgG. Então, é possível você ter até anticorpo ao novo coronavírus, mas de gente que não foi exposta. Então, é ao novo coronavírus mesmo? Ou seja, você talvez tenha uma similaridade suficiente entre os velhos e o novo, que o sistema imune causa reações que enganariam os testes que a gente tem aí, ainda mais testes que são comprados de qualquer lugar, com qualquer número, com qualquer controle e feitos em massa. Então, o que eu diria é que os passaportes de imunidade, dependendo do cenário que a gente tiver, pode ser pior do que não ter nada. Eu acho que isso eu posso falar como cientista de dados. Então, se você tem uma incerteza muito grande sobre uma decisão binária, como o Caetano falou, talvez seja melhor não fazer ela, ou nem ter essa informação. Eu tenho uma pergunta rápida. Então, você está sugerindo que, por causa dessa imunidade, possivelmente essa imunidade cruzada, pode ser que os testes de anticorpo, especificamente, eu estou imaginando, deem falsos positivos. É isso? Exatamente. Não só falso positivo, como uma coisa é você ter anticorpo que liga e outra coisa é você ter anticorpo neutralizante. É completamente diferente. E na verdade, essa é a hipótese da qual a gente partiu. Será que não existe um fenômeno chamado Antibody Dependent Enhancement em coronavírus novo, SARS-CoV-2? Esse Antibody Dependent Enhancement é conhecido em SARS e MERS e dengue,
e basicamente é uma coisa muito bizarra, porque você reagiria com os anticorpos que você tem, por exemplo, ao coronavírus velho, mas eles não são neutralizantes. Então, o que acontece? Você recobre o coronavírus novo. O que aconteceria, não o que acontece. Você recobriria o coronavírus novo com anticorpos não neutralizantes. E o que esses anticorpos têm? Uma fração cristalizável, aquela região FC, o rabinho do anticorpo, que, na verdade, pode entrar em novas células. Então, classicamente, na pandemia, você falava, bom, tudo é explicável por ACE2, pelo receptor de angiotensina, que tem no epitélio respiratório do ser humano. Em criança, tem mais na nasofaringe, na parte da respiratória superior, e no adulto, no pulmão, no epitélio pulmonar. Isso já explica, porque, então, em criança fica aqui no nariz, e em velho vai lá e fica no pulmão, em adulto... Só que isso é só considerando o que você conhece sobre a CE2. Se você recobre um vírus de anticorpo, você tem o rabinho do anticorpo, que é o FC, a fração cristalizável do anticorpo, e essa fração ela é reconhecida por outras células do sangue, por exemplo, macrófagos, mas também poderia entrar em outras células por receptores FC gama R. Então, você pode começar a infectar células do sangue, que é um novo alvo que antes o coronavírus não poderia infectar. A gente não tem nenhuma evidência de que isso está acontecendo, mas acontece, por exemplo, em SARS, se eu não estou errado, teve uma vacina que causava mais efeito colateral do que qualquer outra coisa, então você pode piorar a severidade com anticorpos não neutralizantes. É um negócio perigoso, que, na verdade, se a gente respeitar tudo que está sendo feito, a gente não precisa ter medo, porque a ciência vai pegar esse tipo de coisa. Mas se você vai na russa, aí talvez aconteça. Não dá para saber. Então, o ponto existem fenômenos do sistema imune onde o anticorpo não neutralizante vai reconhecer, vai dar positivo, mas não vai ser neutralizante. Isso pode ser patológico, inclusive. Pode ser que não. Então, a gente pode estar errado, não é patológico, mas pode ser patológico ou pode simplesmente dar um falso positivo. Agora, já é suficientemente ruim para os passaportes de imunidade, né? Então, é suficientemente ruim até para outras coisas. Então, quiçá os passaportes de imunidade, que é essa decisão binária, né? Show de bola. Portuga, quer fazer alguma pergunta nova? Não, eu acho que foi profundo, foi denso, né? Não tenho todo esse conhecimento, mas foi bem legal essa questão até que me faz rever alguns conceitos da minha época de estudante de graduação, né? Realmente, imunologia é uma parte que ficou bem distante agora. Até respondi para vocês aqui no chat, né? Eu com certeza tive coronavirose, ou se não, algum outro tipo, alguma adenovirose ou vírus mais desconhecidos. Mas a certeza que eu tive coronavirose com 14, 15 anos. Eu cheguei a comentar isso para o Fábio e para o Jaime. Eu tive falta de anosmia, né? Ausência de olfato, ausência de paladar. E fiquei uma semana bem mal, assim. Muita tosse. Cheguei a desenvolver quase uma pneumonia. Meu pai e minha mãe ficaram bem mal. Eu nem sabia da existência do coronavírus. Quando o pessoal relembrou, na verdade, uma das apresentações que o Átila fez, ele relembrou tudo isso. E aí eu fui vendo, e ele falando, pode ser esse vírus, mas eles são muito fortes e geralmente não é tão fácil assim a transmissibilidade. E foi uma época em que quase toda escola ficou mal. Então você vê, cara, é muito legal saber, mas não é legal pegar, né? Toda a passagem de doença para, né, ela atacando todo mundo, atacando toda escola, né? E aí vocês trazendo essa informação, né, da questão de que tem essa complexidade maior na resposta imune, abre toda uma nova fronteira aí de conhecimento e toda uma nova perspectiva, inclusive sobre a vacina também. Boa. Valeu. Lugar, você quer fazer mais alguma pergunta, não? Eu tenho uma pergunta / consideração, assim. Eu só vou pedir uma gentileza para você, para que seja bem sucinta, porque a gente só tem 2 minutinhos, tá bem? Tá bom. Só a respeito... Eu queria saber, na verdade, a opinião do Daniel e do Caetano, se vocês quiserem opinar, a respeito dessa questão que o Daniel comentou sobre a responsabilidade dos jornalistas a respeito do que
está sendo divulgado, como está sendo divulgado. Assim, vocês devem, obviamente, ter mais experiência do que qualquer outra pessoa aqui, principalmente, né, por conta da divulgação dos preprints e tal. Assim, eu obviamente não vou querer que vocês metam o pau, né, em quem está divulgando o trabalho de vocês, mas assim, eu queria saber assim, vocês têm qual é a impressão geral que vocês ficaram, se os jornalistas estão preparados para esse momento que a gente está vivendo, ou se não estão, ou, sabe, qual que é a impressão que vocês tiveram do contato com os profissionais de divulgação agora? Eu acho que assim como a suscetibilidade, existe uma grande variância aí nas respostas. Então, eu vi coisas muito boas e eu vi coisas que eram basicamente sensacionalismo, e em muitos casos tem uma cascata de reprodução de manchetes iguais em pequenos jornais e coisas assim, mas então vou restringir aos grandes jornais que têm condições e deveriam fazer sempre um bom trabalho. Eu acho que não foi sempre o caso. Como eu disse também, tudo isso é sem precedentes, então existe uma necessidade realmente de informar o público da melhor informação mais atual o tempo todo, mas eu acho que existe um trade-off aí, né? Se você quer dizer tudo a última coisa e não tem tempo de interpretar, ou não tem capacidade técnica de interpretar isso pode gerar um problema maior do que nem sequer dar informação. Então, eu acho que variou bastante. Eu fiz uma crítica que eu fiz no Twitter, então achava que não ia ter relevância nenhuma, e de repente explodiu nos comentários, e aí que o Estadão entrou em contato comigo para falar disso, porque eu fiz uma crítica dura que eu achava que não ia ter nenhuma relevância, mas que eu acho que foi mal feito, justamente com a capa a que Daniel se referiu, quando eles disseram que a imunidade de rebanho deve estar mais próxima e o Amazonas provavelmente já chegou por causa da forma da curva. E eu não tenho nenhum problema que se referissem a isso, como talvez esteja mais próximo e explicar as coisas. Minha maior crítica foi ao fato de se referir à forma da curva. Quer dizer, só pela forma da curva você não pode dizer isso. Então, tem muitos casos em que foi ruim a cobertura, mas tem muitos casos muito bons. Esse do Atlantic, falando da imunidade de rebanho e a relação com o nível de transmissão, foi uma matéria que eu achei muito boa. Teve uma no New York Magazine também muito boa, que era meio um contexto dos que eram mais otimistas até os mais pessimistas, mas era um apanhado bem feito. Portanto, eu acho que é possível, que foi feito muita boa cobertura, mas também foi feita má cobertura em alguns momentos. Então, acho que realmente varia. Dá para fazer outra live disso ou não? Claro, não tenha dúvidas. A gente marca já. Porque é um assunto que a gente tem discutido no nosso podcast, e foi inevitável discutir sobre esse tipo de coisa. E eu acho que, na minha experiência, que eu só tive experiência agora com a mídia mesmo, vi o Caetano antes tendo esse tipo de experiência, é muito diferente quando por exemplo, a agência FAPESP e o jornal da USP, então a Luísa Caires, o pessoal da assessoria da agência FAPESP, e quando é a mídia geral. Então, quando é a mídia geral, você tem que saber falar sobre coisas como preprint e modelo matemático. Então, o que significa o grau de incerteza relacionado a esses dois fatores? Não foi ainda revisto por pares e é um modelo matemático. Tem gente que fala, modelo matemático é só invenção. Isso a gente acha que também não tem nada a ver. Inclusive, é um ponto inteiro de um podcast que a gente faz. Mas, de fato, requer outro tipo de visão, como diria um paulista, de mindset. Então, o mindset para um modelo matemático se fosse verdade, o que você prevê? Né? O que você esperaria? E o quanto que a realidade frustra ou confirma essa expectativa. Então, no caso do nosso trabalho agora, existem coisas não específicas que são previstas. O que eu acho que é mais específico do nosso trabalho é uma pequena redução de severidade de 0 a 5 anos para 5 a 9.
Eu acho que esse kink inicial, essa dobrinha inicial da curva severidade, que é irrelevante clinicamente, é muito mais preditiva do que todo o resto da curva, inclusive da variabilidade, porque você sempre pode dizer anedoticamente de que pode ser variabilidade em comorbidade. Então, é muito difícil conversar sobre isso com a mídia geral. Eu vou ter agora, em princípio, também a mídia geral às vezes fala que vai fazer e não faz, né? Vou ter uma entrevista com a Globo na Faculdade de Medicina e eu estou tentando internalizar como pôr os graus de incerteza compatíveis com cada afirmação que eu vou fazer para poder levar as discussões que valem a pena. Quais são as discussões que valem a pena? Qual que é a reatividade cruzada entre coronavírus antigos e os novos e qual que é o efeito para a severidade? O que a gente consegue pensar em termos de cautela para uma vacina? Eu não estou interessado nisso, mas a mídia e o público está, então a gente precisa falar disso. E quando você tem um preprint, o que isso significa? Significa que eu acho que é bom, mas e o resto? E os meus pares, e os meus outros cientistas, eles acham que é bom ou não acham? Porque eu vou sempre ter convicção de que aquilo está bom, por isso que eu pus lá. Agora, e os outros? Então, quando eu vou discutir isso com a gente na FAPESP, por exemplo, foi uma outra coisa. Eles falaram, pô, é boa questão, ninguém levantou isso até agora. Em geral, o que levantam é, puxa, mas vocês vão divulgar o meu trabalho, vai perder a novidade, as revistas vão perder interesse, né? Se você divulga em preprint. Mas você foi o primeiro a discutir, e se tiver errado? E aí levaram isso para a diretoria, enfim, talvez façam uma matéria sobre isso, mas o ponto eu vou achar que é legal e que tem sentido, mas todo mundo acha. E aí, com isso, a gente tem Lancet, a gente tem New England Journal of Medicine, publicando coisas espúrias, altamente perigosas para a população. Porque a população hoje em dia vê sair em qualquer lugar e já está tomando preventivamente. Foi a nossa crítica, inclusive, ao trabalho da dexametasona, de um grupo super renomado, Recovery, lá, que eles dão, acrônimo esdrúxulo, mas que, na verdade, pode piorar a sua situação se você não está numa fase de ventilação ou de oxigenação. Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado, porque, como eu sempre digo, o que você acha sobre a pandemia influencia a pandemia, porque a gente está vivendo ela. Isso é muito sui generis. Isso é muito característico de hoje em dia e eu não sei o quanto cuidado é suficiente. A questão é, quando começaram a pedir para eu dar entrevista, eu resolvi dar porque eu sei que eu tenho essa preocupação. Os outros eu vejo que muitas vezes não tem. Então, quando você fala de grandes jornalistas, que muitos deles eu admiro e gosto do trabalho, às vezes eles pecam por ter uma confiança muito grande em lógicas que fazem sentido na cabeça, mas biologia é cheia disso. Você sempre vai ter uma história para contar. Show de bola. Senhores, obrigado pela participação de vocês. Já batemos nosso horário. Eu ia pedir para que vocês, por favor, Daniel ou Caetano, rapidamente, para que divulguem o podcast de vocês, que vocês têm... já está aí. Ótimo. Boa, Caetano. Fui voluntariado aqui para divulgar nosso podcast, que é o Ministério da Ciência, como o Daniel disse, não confundir com o Ministério da Ciência, Tecnologia e mais um monte de coisas. Esse é um podcast garantidamente feito por cientistas e não por outros profissionais ou políticos. E a página é ministeriodaciencia.github.io. Você procura lá no Ministério da Ciência no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes ou no Google, vai aparecer lá para qualquer tocador. Boa, obrigado. Sendo assim, agradeço aos doutores pelas explicações, colaborações e aula. Show de bola. Obrigado aí pela força. Mais uma vez aí peço para que todos que gostem dêem o vosso like, compartilhem e obrigado, senhores. Valeu pela força. Grande aprendizagem. Obrigado, gente. Saudades. Até mais, gente. Valeu. Obrigado.